Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Pastor Fernando. Como sempre de costume, trazendo sempre uma palavra que edifica a sua vida. E hoje eu gostaria de estar abordando um personagem por nome Sansão. E o texto que eu quero aplicar para a tua vida está lá no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 8. É uma palavra bastante conhecida, mas eu quero trazer outra versão de Sansão. Sansão foi aquele homem que nasceu de uma mulher que era estéril, a qual recebeu a visita de um anjo, e o seu pai Manoá estava no campo trabalhando, e a sua mãe ficou face a face com o anjo, e o anjo começou a dialogar com a sua mãe a respeito do nascimento do menino e a respeito como se deveria criar o menino. Pois bem, você conhece essa passagem, eu ganhei um tempo. A palavra que eu quero aplicar hoje, falando a respeito de Sansão, você sabe que cortaram as tranças dele, ele perdeu as forças, ele caiu em pecado. Mas o que eu quero aplicar hoje é que a nossa guerra, ela não está vencida. Nós vence ela diariamente. Essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração. Fernando, mas baseado em quê, pastor Fernando? Baseado no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 8. Eu vou ler aqui e você faz uma reflexão. Está escrito assim no versículo 8. Ó. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelha e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com ele o mel e eles também comeram. Preste atenção. Mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. É uma palavra muito forte, porque Sansão, na sua criação, ele foi ensinado que jamais ele poderia comer coisa imunda ou tocar em coisa imunda. Agora você vai ver Sansão agora pegando o mel que estava em cima do cadáver de um leão. Pois bem, vamos voltar esse texto um pouquinho lá atrás. Você vai ver que Sansão estava indo para um caminho e a palavra do Senhor vai dizer que um leão novo saiu ao seu encontro para pegar Sansão. O Espírito de Deus se apoderou do corpo de Sansão e agora Sansão vai despedaçar esse filhote de leão com as mãos. Ele vai matar o leão. Pois bem, ele matou, ele venceu e ele foi seguindo adiante. Mas aí que tá. Quando ele volta, a curiosidade, já viu esse ditado? A curiosidade mata. Essa é a pura verdade. Sansão, quando voltou pelo mesmo caminho que ele havia passado, o leão que ele matou estava lá. Mas agora tinha um porém. O cadáver do leão estava ali no caminho, mas em cima do cadáver do leão tinha um enxame de abelha. Ou seja, um favo de mel tinha caído e ficava por cima de um cadáver. Sansão sabia das regras, das doutrinas. Sansão sabia o que poderia e o que não poderia. Mas aí que está, agora Sansão está sozinho no meio do caminho. Eu quero abrir um parêntese e deixar esse conselho, esse aviso e essa atenção para você que está me assistindo. Talvez, muitas das vezes, eu e você, nós somos tentados, mas com todo mundo olhando. E quando tem todo mundo olhando, pessoas por perto, é muito fácil resistir ao pecado. Porque você sabe que se você cair, se você não resistir ao pecado, as pessoas vão te apontar, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te massacrar. Então é mais fácil você resistir ao pecado quando está todo mundo ali te observando ou à sua volta. Mas agora, aí que está. Quando ele voltou, ele estava sozinho. E no meio do caminho, o diabo, o nosso adversário, ele arma um laço. É quando não tem ninguém nos olhando. Aí que nós devemos ser fiel a Deus. Porque não tem ninguém nos olhando, mas do alto céu sempre vai ter alguém olhando para baixo, para a minha vida e para a sua vida. Sansão sabia o que poderia, o que podia, mas agora ele está sozinho. Sansão agora resolve comer o mel que era proibido. Não que ele não poderia comer o mel, ele poderia comer o mel, mas o mel agora estava em cima de um cadáver.
O que me chama a atenção, para me encerrar minha participação e já entregar o recado de Deus para a sua vida, é que a guerra não está vencida. Nós vencemos ela diariamente. Sansão, ele derrotou um leão vivo, mas daqui a pouco, lá na frente, ele conseguiu perder para o mesmo leão que ele venceu lá atrás, mas agora morto. Talvez você, no decorrer dessa jornada, você teve êxito, você teve vitória. Mas essa mesmo gigante que você derrubou, talvez lá na frente ele pode surgir. Porque a tentação sempre vai bater na nossa porta. E nós temos que precaver. Nós temos que ter a mente em Cristo. Para depois nós não sermos derrotados pelaquele gigante que a gente derrotou lá atrás. Quanta gente retrocederam. Quanta gente voltaram atrás. Quanta gente que parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga, que passou a ser uma bênção, mas no decorrer da caminhada, aquilo que ele venceu lá atrás, hoje ele foi derrotado. Quem está falando com você é um homem de Deus. Homem de Deus que passou por isso que eu estou pregando. Porque a palavra de Deus é assim, você prega, mas também você tem que viver. Eu sou um homem de Deus que eu vim do pecado. Porque eu tive uma queda também. Aquele gigante que eu derrotei lá atrás, há muito tempo, quando eu me converti, depois de um tempo, ele acabou me derrotando. Ele acabou me derrotando. O vício do cigarro que eu tinha derrotado lá atrás, o vício da cerveja que eu tinha derrotado lá atrás, isso tudo me derrotou lá na frente. Eu perdi para o adversário que eu já tinha vencido. Mesma coisa foi Sansão. Sansão perdeu para um leão morto, que é mais fácil de vencer. O leão vivo, todos nós sabemos que é mais difícil, mas ele conseguiu vencer. Conseguiu vencer porque Jesus era com ele. O Espírito Santo se apoderou dele. Por isso que ele venceu. Mas quando ele volta pelo caminho, meu irmão, o leão está lá. Dessa vez parado, intacto, morto. Mas por cima do leão está o prato de Satanás. Meu irmão, com essa palavra, eu quero te orientar. Preste atenção naquilo que vem nas tuas mãos. Você que é homem de Deus, mulher de Deus que está assistindo esse vídeo. Porque às vezes o prato de Satanás ele vem enfeitado como bênção. Sansão sabia o que podia e o que não podia. Ele se contamina porque ele come do mel que está sob o corpo de leão morto. E agora, sabendo da sua contaminação, o que é que ele faz? Vamos ler aqui, ó, versículo 9. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com ele. Olha só, Sansão está repartindo do pecado. Está repartindo do erro. Porque ele comeu, já estava errado. Agora ele está levando aquela maldição para dentro da sua casa. Olha o versículo 9. Voltou aos seus pais, repartiu com ele o mel. E ele também comeu, olha só, os pais comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Claro que ele não vai falar, porque se ele chega em casa com aquele mel e conta para sua mãe, para o seu pai, a origem daquele mel silvestre, da onde que ele tirou aquele mel, o pai e a mãe ia dar uma bronca nele e não ia comer, porque o pai e a mãe sabia que não poderia comer nada imundo e muito menos tocar. Sansão quebrou o princípio. Sansão quebrou a doutrina. Sansão quebrou o estatuto. Meu irmão, se a Bíblia condena, se a Bíblia fala que não, é não. A gente temos que aprender a respeitar o sinal vermelho. Sinal vermelho é sinal vermelho. Sinal verde é sinal verde. Sansão, por mais que ele tivesse discernimento, ele pecou consciente. E agora, para me encerrar essa participação de verdade, eu quero deixar um aviso para os pais, para nós mesmos. Nós temos que saber da onde está vindo essa comida. Porque Sansão, além de comer, além de
pecar contra Deus, ele levou o pecado para dentro da sua casa. E deu para o seu pai e para sua mãe, e eles nem procuraram saber qual era a origem. Então, meus amados, aquilo que vier na nossa mão, nós temos que saber se é da parte de Deus ou se não é. Porque, senão, meu irmão, nós vamos acabar sendo derrotados pelo aquele gigante que a gente venceu lá atrás. E aí fica um aviso. Quando alguém aparecer com a futura bênção, procura saber qual é a origem, se é de Deus e se não é. Fica na paz, receba um abraço do seu amigo, do seu irmão, pastor Fernando. Que Deus abençoe essa sexta-feira abençoada, no nome de Jesus.